Oi, gente. Ainda aqui na casa da minha filha, ainda aqui na área de serviço, vendo as roupas voando ali atrás. Ahn, e nem ia gravar vídeo hoje porque estou num gripão daqueles. A minha voz, depois de certa idade, já não é das melhores. Fiquei com uma voz assim horrível. Eu acho que de ter falado a vida inteira 3 turnos, sendo professora, sendo advogada. E agora, com o tempo, com a idade, com a genética, pior ainda. E com a gripe, piorou. Mas eu achei muito importante eu vir aqui falar desses originais aqui, posso dizer, de um livro, originais de um livro que eu recebi da editora Alarde, que como vocês viram aqui, o escuro, a Guerra das Gemas. Eu nunca sei colocar a câmera assim do celular direito. Eu sempre me acho olhando muito para cima ou olhando muito para baixo. Quando tem aluno perto, eu acho mais fácil, porque daí eu fico olhando para os alunos. Não que eu esteja dando aula para eles, porque às vezes eu até estou dando aula, né, casualmente, ou às vezes até um ex-aluno que é amigo dos meus filhos que está por aqui eu digo lá em casa, agora eu estou na casa da minha filha. Então ele fica aqui para se eu preciso de alguma coisa, como a aula é rapidinho, ele até participa da aula, né? Porque meus alunos são, meus ex-alunos são como se fossem meus filhos, são meus amigos, são como se fossem meus netos até hoje em dia, né? Alguns deles. Então daí fica mais fácil, porque eu olho para um, olho para outro. Mas quando eu fico olhando para a câmera, ou eu acho que eu estou muito olhando assim, ou eu estou muito olhando para baixo, eu nunca sei. Bem, mas vim falar para vocês, volto a dizer, sobre esse livro O Escuro, A Guerra das Gemas. A editora Alarde, volta e meia, manda trechos de livros que estão para serem lançados, para que a gente faça uma leitura e faça comentários a respeito. Eu, particularmente, tenho tido muita sorte. Claro, é recém o segundo original que eu recebi, mas dos dois que eu recebi, um outro eu já fiz vídeo lá adiante, né, lá atrás, que eu coloquei para vocês, e agora eu estou fazendo um vídeo sobre esse. Então eu tenho muita sorte que dos 2 livros que eu recebi, eu pude constatar que serão livros assim maravilhosos e que vão ter muita acolhida pelo público. Lá o primeiro falava sobre a perda, né? A perda de um familiar ou de um amigo na luta contra o câncer. E esse aqui, O Escuro, A Guerra das Gemas, é um livro que hoje, né, se chama fantasia, literatura de fantasia. Eu digo hoje, não que não faça algum tempo que a gente chame literatura de fantasia, mas foi a geração de vocês, a geração de quem hoje tem 30, 40 anos, 20 anos, por aí, que começou a consolidar esse termo, assim, literatura de fantasia. Lá, antigamente, a gente não fazia tantas divisões assim. Mas eu costumo dizer que o que foi fantasia em algum tempo, nem sempre vai continuar sendo fantasia hoje, ou às vezes até uma realidade hoje, né? Como os livros, por exemplo, do Júlio Verne. As aventuras que o Júlio Verne nos mostrava naquela época, hoje que a gente já está espiando para dentro do buraco negro, já está fazendo viagens muito mais maravilhosas ou até fantasiosas na vida real,
que a literatura do Júlio Verne, que lá na época poderia, de certa maneira, ser fantasia, hoje a gente já podia considerar até uma realidade. O mesmo acontece com a própria criatura, né, do Victor Frankenstein. A própria criatura que na época poderia ser uma fantasia, era uma fantasia, hoje, de certa forma, deixou de ser com os transplantes múltiplos, transplante até mesmo de rosto, né? E um dia a gente estava comentando sobre os transplantes múltiplos e tal, e lá pelas tantas alguém falou, estávamos comentando lá em casa, né, sobre literatura, sobre transplante, sobre o Victor Frankenstein, e lá pelas tantas alguém falou assim, que hoje existe transplante até de cocô, e todo mundo começou a rir. Eu disse, não, é verdade. Eu vi uma reportagem, não me lembro em que programa, Fantástico, Fátima Bernardes, sei lá. Claro, não é como a gente imagina, mas tem pessoas que têm dificuldade em formar uma massa dentro do intestino, então elas têm que fazer uma espécie de transplante que os médicos, para os leigos entenderem o que eles que vão fazer na pessoa, eles dizem transplante de cocô, mas claro que não pegam um cocô de alguém e transplantam, né? Mas o rosto, sim, pegam o rosto de alguém e transplantam, o fígado, o coração, e até mesmo a ressuscitação através da eletricidade, que hoje existe, né? Aqueles aparelhos, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, aqueles choques. Lá no tempo da criatura do Victor Frankenstein, foi assim que ele deu vida à criatura, né? Com a eletricidade. Bom, mas enfim, hoje eu estou aqui para falar sobre o escuro, tá? Aqui está o nomezinho do autor, não sei se vocês estão conseguindo ver. Clark Zavitoski, o Clark, me desculpa se não é assim a pronúncia, mas acredito até que seja, né? Zavitoski. Esse livro aqui, gente, eu achei muito interessante quando eu recebi, desde ali a dedicatória. Eu achei assim, ó, uma coisa tão sensível, uma coisa tão charmosa, uma coisa tão autêntica, quando o autor, no início, ali na parte da dedicatória, e no prólogo, ele fala que ele começou a escrever o livro de forma manuscrita em um caderno escolar. Eu achei isso muito bacana. Eu achei assim, é uma coisa genuína, é literatura pura. O escritor ali escrevendo de próprio punho, num caderno escolar, a história de fantasia. Achei isso o máximo. E depois, claro, ele conta que ele ganhou da mãe dele, né? Não me lembro se foi um tablet, um notebook, alguma coisa assim. E depois, claro, ele seguiu a história de uma outra forma. Mas ele escreveu folhas e mais folhas e mais folhas de forma manuscrita. Só por aí já me conquistou. Achei uma coisa muito bonita, muito até romântica, né? Depois, começando a ler o trecho, né, que eu recebi, porque a gente não recebe o livro na íntegra, a gente recebe trechos. E eu recebi 32 páginas para que eu fizesse a leitura e os comentários. Então, nessas 32 páginas, eu pude perceber que, assim, ó, o livro gira em torno de 6 essências. Quais são essas 6 essências? A terra,
o ar, a água, o fogo, o escuro e a luz. 6 essências. E essas 6 essências encarnaram como 6 irmãos. Só que lá pelas tantas, por motivos que eu não sei ainda, primeiro porque não li todo o livro, né? Só li essas 32 páginas, eles se desentenderam. E um deles, que eu também não sei exatamente, ali até dá a entender que teria sido escuro. E daí o fogo ficou do lado do escuro. Mas volto a dizer, eu li 32 páginas. Às vezes, num primeiro momento, o narrador da história nos engana, né? Talvez seja até o final que realmente o traidor é o escuro, a essência, né? Que relativa ao escuro, e a essência relativa ao fogo, que apoiou esse irmão porque ele gostava de todos da mesma forma, o fogo. Então ele não conseguiu ficar contra o irmão que era da essência do escuro. Então alguma coisa ali vai acontecer, porque no livro diz que a partir dessa quebra, vamos dizer assim, essa quebra de confiança que houve dessas 6 essências que reencarnaram como 6 irmãos, que houve uma quebra de confiança porque um deles traiu os outros. Então se instalou novamente o caos no mundo. E o livro começa com, vamos dizer assim, uma espécie de treinamento, pelo que a gente entende, de soldados, como é que eu vou dizer? A gente não sabe exatamente para que aqueles soldados, aqueles elfos estão treinando, mas a gente supõe que eles estão treinando para algum tipo de guerra. Então a gente também ali já pressupõe que os elfos, eles vão dividir o protagonismo ali, eu supondo, né? Pela minha experiência de leitora e pelo trecho que eu li, volto a dizer, 32 páginas. A gente pressupõe que os elfos, até por eles mesmos darem início à narrativa, eles vão dividir, no mínimo, né? Dividir esse protagonismo com as 6 essências, que vieram como 6 irmãos. Vão dividir o protagonismo, não sei se sendo aliados dessas 6 essências, serem adversários dessas 6 essências, mas enfim, é um livro de fantasia que pelas 32 páginas que eu li, e olha que eu tenho experiência de leitora, né, tirando a modéstia de lado, pelo que eu li, vai ser um livro muito bom, daqueles que a gente não vai ter vontade de parar de ler, porque eu li as 32 páginas assim, como se dizia antigamente, numa sentada, porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer em seguida. E as 32 páginas que eu recebi tem muitos diálogos. Eu gosto muito de livro com diálogo, porque a gente pode tirar muitas reflexões a partir da fala de cada personagem. Então, essas questões de essências, água, terra, fogo, ar, escuro, né? Luz, elfos, outros mundos, outras raças, tudo isso são elementos ali da narrativa que a gente sabe que vão trazer não só uma, como é que vou dizer, uma vida, né, para essa fantasia, mas vão trazer também muitas reflexões. Então, quem gosta de livro de fantasia, literatura de fantasia,
E a literatura de fantasia, às vezes, quem não é acostumado a ler, pensa assim, é só para divertimento, é só para o nosso deleite, né? É só para a gente desfrutar aqueles momentos de distração. E não é. A literatura de fantasia nos traz muitas reflexões. Então, eu indico a leitura desse livro que está para ser lançado pela editora Alarde, O Escuro, A Guerra das Gemas. Eu estou aqui com essas 32 páginas, né? Que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, que eu recebi. Do escritor Clark Zavitoski. Tá, desculpa o autor que toda hora eu erro a pronúncia, mas o importante é eu dizer que o livro dele, acredito muito em tudo que ele vai trazer para a literatura, porque eu penso, gente, que cada novo livro que nasce é um novo pensamento que, como uma amiga que eu tenho, minha ex-colega de docência universitária, diz, é um outro pensamento que vai para o nosso inconsciente coletivo. E como ela estuda as constelações familiares, como ela estuda aquela física quântica, como ela tem assim, ó, estudos esotéricos e tal. Então eu digo assim, ó, e ela adora também literatura de fantasia. Então eu digo que toda essa literatura de fantasia, muito mais ainda às vezes que as outras literaturas, elas já estão no nosso inconsciente coletivo. Porque quantas coisas aconteceram nos nossos mundos aqui na Terra, desde lá antes dos dinossauros, né? Quantos mundos existem que a gente nem conhece? Então, a literatura de fantasia, nesse sentido, é importantíssimo para a gente refletir. Aquela velha pergunta, né? Quem nós somos? De onde a gente vem? Para onde nós vamos? Então, acho que livro de fantasia é muito mais profundo do que a gente pensa. E O Escuro, A Guerra das Gemas, vai trazer muitas surpresas boas para todo leitor. Eu, com certeza, comprarei o livro se a editora não me mandar, né? Algum de presente. E se a editora me mandar algum de presente, eu vou colocar no sorteio também. Vou ler daí na íntegra e depois vou colocar nos nossos sorteios, tá? E falando em sorteio, gente, ainda tá faltando livro para enviar, viu? Não se preocupem quem não recebeu ainda. É que como eu não estou em casa, como é que chama aquilo? Os olhos do dono que engordam o gado, alguma coisa assim, né? Os olhos do dono que engordam o negócio e tal. Ou seja, quando os olhos do dono não estão ali, não que os meus filhos lá de Charqueadas e meus ex-alunos não façam o possível para me ajudar. Fazem mesmo. Mas eles também têm os compromissos deles, o trabalho deles, né? O compromisso com a família deles. Então eu digo assim, no nosso canal é tudo voluntário, é tudo trabalho voluntário, ninguém ganha R$1 para fazer toda essa logística de pegar fila no correio, de empacotar livros, ninguém ganha. Para a gente não dizer que ganha, a gente ganha uns troquinhos, mas só com os livros lá do nosso sebo virtual. Mas os livros mais novinhos e mais bonitos, vocês sabem que eu sempre coloco nos nossos sorteios. E que muito deles eu compro especialmente para os nossos sorteios. Quem recebe os livros sabe que eles vão assim novíssimos, né? E quem já teve a oportunidade
de ir olhar o que nós temos no sebo, vocês viram que os livros novos não estão no sebo, estão para sorteio mesmo. Então, voltando, ainda tem alguns livros que ficaram para trás. Eu não fiquei lembrando de botarem no correio, porque eu nem tô lá, né? Não vou ficar dando ordens assim de longe. Mas nos próximos dias eu volto para Charqueadas, e se esses livros que estão faltando, que são poucos, eu acho que para 2, 3 pessoas, e uma das pessoas até descobriu bem depois que tinha sido sorteado. Então eu sei que está entendendo por que não recebeu ainda. E as outras 2 não, já sabiam que tinham sido sorteadas, já mandaram o endereço, eu que não mandei o livro ainda, tá bom? Então, a semana que vem a gente bota tudo em dia, tá? Se já não tiverem enviado nessas alturas, tá bom? E volto a dizer, sugiro, assim que for lançado, esse livro aqui, tá? E por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo, tá bom?